Boa tarde, estimadas colegas e estimados colegas. Hoje venho-vos falar de uma das mais comuns e mais falaciosas frases da gestão de pessoas em todo o mundo. A frase é: as pessoas são o ativo mais importante desta organização. No fundo, vocês são o ativo mais importante desta organização. É um tipo de frase que é muito comum nas organizações e pelo menos uma vez por ano nós costumamos ouvi-la. Na festa de Natal, no dia da empresa, aí está o CEO, aí está o diretor do departamento, aí está o diretor-geral a dizer: vocês são o ativo mais importante desta empresa. Esta frase é uma frase paradoxal e extraordinária. É uma frase que, por um lado, é verdadeira, porque hoje até os financeiros mais empedernidos já aceitam que o ativo mais importante de qualquer projeto ou de qualquer organização são as pessoas que lá trabalham, e portanto é uma frase verdadeira. É, na minha opinião, uma frase que na maior parte dos casos, embora haja exceções, é dita com honestidade e, apesar disso, eu considero que é uma das maiores mentiras universais. E porquê? Essencialmente por duas razões. Esta frase é uma enorme mentira, é uma frase falaciosa por duas razões. Primeira razão, porque na maior parte das empresas não se pratica aquilo que se apregoa. Ou seja, don't walk the talk. As empresas não praticam aquilo que dizem. Dizem, por um lado, que as pessoas são o ativo mais importante, mas na prática e no dia-a-dia aquilo que fazem é exatamente o contrário disto. Há uma crise, corta-se imediatamente o número de pessoas, corta-se imediatamente o budget da formação, corta-se imediatamente, essencialmente, aquilo que são a componente de pessoas. No dia-a-dia, inúmeros gestores dizem isto da boca para fora, mas depois, no dia-a-dia, aquilo que fazem é exatamente o contrário. E por que será que isto acontece? Porque será que gestores que às vezes nós até consideramos competentes, que até dizem isto com alguma honestidade e, portanto, eu acho que eles são honestos quando dizem que as pessoas são o ativo mais importante da organização deles, porque é que isto acontece? Na minha opinião, acontece essencialmente por uma razão. Porque esses gestores, e são a grande maioria, continuam a olhar as pessoas como um custo e não como um investimento. E se eu, como gestor, olhar as pessoas como um custo, a minha obrigação, sem sombra de dúvidas, é reduzir, é cortar, é minimizar, é cortar. E, portanto, se eu considero que as pessoas são um custo, a minha obrigação é racionalizar, cortar, diminuir. Se eu considero que as pessoas são um investimento, aquilo que eu tenho que fazer é, essencialmente, apostar em investir por um lado e obter o retorno por outro. Ou seja, eu dou, mas exijo um retorno. E chama-se isto gestão. Isto é que é a gestão a sério. Estão a estar a investir e conseguir o maior retorno possível. E portanto, se e enquanto os gestores continuarem a olhar as pessoas como um custo e não como um investimento, vão continuar a cortar em vez de investir e exigir o retorno. E eu penso que mesmo aqui na parte de trás, mesmo de uma forma inconsciente, muitos gestores e muitas organizações continuam a pôr as pessoas como um custo e não um investimento. Aliás, a contabilidade ou a área financeira faz isto. Se nós fizermos um investimento em formação nas pessoas para um projeto absolutamente fundamental, aparece nos custos. Se nós fizermos um investimento numa máquina de água que não tem interesse nenhum, aparece como um investimento. E, portanto, mesmo, digamos, a formalização que é dada a estes assuntos aponta no sentido das pessoas, da gestão das pessoas, ser um custo e não um investimento. Mas eu disse que eram duas razões. A segunda razão é uma razão que também muitos de vocês percebem e conhecem e que tem muito a ver com o facto de, nas organizações, nem todas as pessoas serem um ativo humano. Pelo contrário, há muitas pessoas que são um passivo humano dentro das organizações. Nem quando o tal diretor-geral diz vocês são o ativo mais importante desta organização na festa de Natal, no jantar de Natal, ele sabe perfeitamente que as pessoas que estão à frente deles, há pessoas que só contam para negativos.
que só servem de lastro, só servem para contrapeso. Ou seja, nós dentro das organizações temos sempre uma percentagem maior ou menor de pessoas que, em vez de darem uma contribuição positiva, acabam por estar a tornar-se, a contar para negativos dentro dessa organização. E, portanto, nem todas as pessoas são ativas. Ativos dentro das organizações são pessoas competentes, motivadas, focadas nos resultados, focadas nos objetivos e conseguem obter resultados. Estes é que são verdadeiramente os ativos e são estes verdadeiramente as pessoas com as quais as organizações têm de contar. Para terminar, apenas reforçar o essencial da mensagem que hoje vos pretendia passar. E a mensagem é: gestão de pessoas é essencialmente investimento e não custo. Enquanto os gestores não virem as pessoas e a gestão das pessoas como investimento e a continuarem a ver como um custo, nós vamos ter organizações a dizer que as pessoas são são o ativo mais importante e a praticar exatamente o contrário disto. Obrigado, fico por aqui por hoje, voltarei dentro de uns dias. Obrigado.